que é de muita curiosidade de todas as mães e chega até a ser uma preocupação. Quando começa a época, né, de colocar ou inserir os gêmeos na escola, a gente coloca eles juntos ou separado? Hoje eu vou receber uma convidada muito especial para contar um pouquinho da experiência dela. Eu estou recebendo aqui hoje a Luciana, a mãe da Laís e da Laila. Olá, seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Queria agradecer muito por você ter topado essa comigo e de estar aqui compartilhar um pouquinho dessa sua experiência de ser mãe de gêmeas, né? Sim, muito bacana. Que bom, fico Adorei feliz. o convite, viu? Obrigada, eu que fico feliz. Esse é um tema que eu gosto muito. Eu sei. Depois, quando a gente é mãe de gêmeos, a gente gosta de tudo que está dentro do universo deles, falou né? de gêmeos, eu tô ali. É isso mesmo. Lu, antes da gente começar de falar um pouquinho sobre o processo escolar, eu queria saber como que foi a sua gestação, como que você descobriu que seria mãe de gêmeos e como que foi todo esse período até o nascimento delas. Olha, eu sempre suspeitei que eu ia ter gêmeos, porque a minha mãe é gêmea, e aí falavam que uma das filhas dela ia ter. Só que quando a minha irmã teve as gêmeas dela, aí muitas pessoas falavam que eu não ia ter, porque normalmente é um da família, né? E aí eu falava, não, eu vou ter, porque eu quero também, eu acho muito lindo, e eu quero ter gêmeos e tal. Cheguei até a comentar com meu marido quando a gente namorava, e ele falava, imagina, é coisa da sua cabeça. Eu falei, não, eu vou ter gêmeos sim. E aí, quando eu engravidei, logo com uma semana, eu já suspeitava que estava grávida. Aí, no segundo mês de gestação, eu já tive a notícia de que eram 2 nenéns. Mas foi, assim, a primeira consulta, assim, de gêmeos mesmo, né? Que foi um ultrassom transvaginal. E aí, foi até engraçado, porque a gente brincava, né? Que ia ter, mas não sabia que ia ser gêmeos até então, né? Sim. E eu estava lá na consulta com o meu esposo e o médico simplesmente passou assim, começou a examinar, mas ele examinou o outro neném, pra gente ele estava examinando o mesmo, só que de novo. Aí eu olhei assim, né, pro meu esposo, ele olhou para mim, a gente ficou meio preocupado, né? Será que tem alguma coisa errada com o neném e tal? Ainda primeiro, né, o ultrassom que eu fui fazer já era de cara o transvaginal. E aí o médico olhou pra gente e falou assim: peraí, vocês não sabiam que são 2 nenéns? A gente falou assim: como assim? Né? Meu marido já levantou da cadeira, falou: tem certeza? Nossa, foi aquela coisa, assim, né? Mas, assim, foi muito legal, foi uma experiência incrível, encantadora, e só foi emoção para todo lado, e foi muito lindo, muito bom. E elas são idênticas ou não? Não, elas são fraternas, mas ninguém acredita, porque você olha, você fala, imagina, são iguaizinhas, elas são muito parecidas. São muito parecidas. Muito parecidas mesmo. São como as minhas, elas também não são idênticas, Sim, mas são muito sim, parecidas. sim. E durante a gestação, Lu, como que foi pra você? Você passou muito mal, teve diabetes, pressão alta, algo do tipo? Não, a minha gestação foi tranquila, eu falo. É claro que é uma gestação de gêmeos, então você fica mais pesada, né? Eu fazia, na época, natação e hidro. Aí eu tive que parar porque a pressão caía muito e a glicemia também. Eu tinha umas quedas, assim, uns picos, né, de hipoglicemia e de pressão baixa. Aí o médico falou, né, naquela época não era igual hoje, assim, que a gente tem tantos recursos, tanta facilidade, né, tanta informação. Então, eu já me preocupava demais com as crianças, né, minha preocupação era só elas. Então, na verdade, elas não, os bebês que a gente não sabia o que era. Só que, quando chegou no 6º mês, elas já queriam nascer. E aí ele falou, olha, não pode, porque nem pulmão tá formado direito ainda, né? Então, é muito cedo para elas nascerem. Aí me deu medicamento, que na época eram os comprimidos e injeções. Pra amadurecer? Caríssimo.
Caríssimo. Lembro que eu não sei o valor hoje, né? Mas na época era muito caro. E aí eu tomei e ele falou: olha, e eu vou deixar bem claro para você. Você tem que segurar essas crianças e você não pode levantar nem para tomar água. Você tem que ficar de repouso absoluto. Como eu sempre fui muito comportada, graças a Deus, aí eu fiquei literalmente do jeito que ele falou. Fiquei só deitada. Para ir ao banheiro, ele falou: olha, com alguém ajudando. Então, eu sempre ia com alguém me ajudando para o banheiro, água, todo mundo me levava na cama, era repouso absoluto. Aí, quando faltava uma semana para a data prevista, aí elas nasceram. Que aí eu fui numa consulta, e aí chegando lá, era de rotina, assim. Minha consulta, eu lembro que estava marcado para as 11 horas, e aí ele falou: olha, uma delas começou a defecar, então não posso deixar os seus nenéns aí. Uma delas não, um dos bebês. Não posso deixar os nenéns aí. A gente vai ter que marcar uma cesárea para hoje mesmo. Aí marcou a cesárea para as 19 horas. E aí, só alegria. Aí você fez cesárea, então. Aí eu fiz cesárea. E elas nasceram de quanto tempo? Nasceram, faltava uma semana para completar 9 meses. 9 meses? Quase 9 então meses. Praticamente igual o meu. É. E quando que você descobriu que eram 2 meninas? Demorou muito? Então, a gente não quis saber o sexo, porque a gente queria surpresa. Então você só descobriu na hora. do parto? É. E como você se preparou com Então, aí todo mundo falava pra mim: nossa, eu acho que você sabe, porque como é que você vai fazer um enxoval? Eu falava assim: não, a gente não quer. Como vai ser surpresa pra vocês, vai ser surpresa pra gente. Porque a gente pensava assim: se for 2 meninos, 2 meninas ou um casal, a gente não tem nenhum filho. É primeira gestação, então o que vier tá lindo, maravilhoso. Verdade. Aí a gente comprou tudo em cores neutras. Tudo branquinho, tudo amarelinho, tudo verdinho. Olha só. E já tinha nome, pelo menos, ou Então, não? aí a gente teve que escolher 2 nomes de meninos, 2 nomes para 2 meninas e um para casal. Porque como ele já tinha falado que era 2 placentas, poderia ser assim, né? casal, Poderia ser um casal. Sim. Aí a gente escolheu vários nomes. Mas daí chegou lá, nasceram, você viu que eram 2 meninas. Então, aí até eu falo, né, que meu marido foi o mais privilegiado, né, porque ele assistiu o parto e a hora que foi tirar, ele já ficou todo, né, pra ver. Só que tava de bumbum pra cima. Então, assim, ele viu quase junto comigo, porque aí o médico não brincou, falou: ih, pai, a neném não quer que você veja o primeiro. Aí tirou, aí falou: olha, pai, é uma menina. Aí falou assim: agora vamos ver o outro neném. Foi coisa assim de 1 minuto. E aí pegou: olha, outra menina! Aí que a gente soube que são 2 menininhas. Gente, que barato. Foi Eu não muito sabia gostoso, disso. foi muito legal. Não, mas eu imagino também todo esse processo até o nascimento. Será Sim. que é? O que será que é? E teve, assim, caso da gente fazer ultrassom, que a médica falava: tem certeza que vocês não querem saber? Eu tô vendo. Não, a gente não quer saber. Ah, e mesmo olhando o ultrassom, você nunca desconfiou? Pra mim, eu tava olhando aquilo, eu não via nada. Tinha dia que ela falava assim: olha os cabelinhos já. Olha que bonitinho. Não era igual hoje, né? Que se você quiser, você faz um ultrassom que você vê o neném. Hoje tá mais Né? avançado, né? Imagina, pra mim, tava vendo uns rabisquinhos ali, assim. Gente, que barato. Foi E muito como legal. seu marido ficou? Radiante. Radiante, ficou muito feliz, um pouco preocupado, aumentou até os trabalhos. Porque aí a gente pensava, né? Tudo é em dobro. Qualquer coisa que você for fazer é em dobro. Tudo que você vai comprar é em dobro, né? Escola também em dobro, então... Pois é. Material assim. escolar, né, Lu? Exatamente, tudo em dobro. Entrando nessa questão agora da escola, do nosso tema, né? A polêmica. Ai, meu Deus. Qual foi a sua escolha, Lu? Você colocou as suas filhas, a Laila e a Laís, juntas ou separadas? Eu coloquei junto e, para ser sincera, se eu fosse fazer tudo de novo, eu faria do jeitinho que eu fiz. Eu acredito que deu muito certo. Até ontem, né, como a entrevista ia ser hoje, eu tive uma conversa com elas, perguntando, né, como se eu queria saber a opinião delas, não a minha. Sim. Aí eu comecei a perguntar e, graças a Deus, elas foram me falando as coisas. E elas falaram que se elas tivessem gêmeas também, elas colocariam juntas, que elas jamais iam separar. Então, assim, né? Graças a Deus, a experiência foi muito boa. Foi boa. Foi muito boa. Mas conta pra gente, quando você teve que pensar sobre isso, como que foi esse processo de decisão?
Olha, eu e meu marido, a gente sempre teve assim, nunca teve assim, sabe, divergência assim das nossas escolhas em relação às meninas. Então, isso eu acho que ajudou muito. A gente sempre teve a ideia de estar colocando elas sempre juntas, porque quando a gente percebia que uma dependia assim, não é dependia, gostava de ficar perto da outra. A gente não quis, por exemplo, colocar no começo cada uma no seu berço. No começo elas tinham cada uma o seu berço, tinha, mas tinha momento do dia que a gente colocava elas juntinhas, sabe? Porque elas ficaram tanto tempo ali, né, na barriga. Aí a gente falava assim, vai de repente tirar assim? Para mim, isso não era legal, e nem para ele. Então, a gente colocava em alguns momentos juntos, e para a escola, para mim, era só seguir adiante o que a gente já fazia. Então, a gente queria colocar elas juntas, sim. Para a gente, não ia interferir em nada, sabe, de aprendizado. Pelo contrário, puxa, tem uma irmã que eu posso contar, alguém para me apoiar, sabe? Sim. Então, pra gente foi muito de boa, assim. E com quantos anos elas foram pra escola? Ia completar 3 anos quando eu coloquei elas na escolinha. Foi até uma situação engraçada, porque eu nem sabia que uma amiga minha de infância tinha uma escolinha. E aí eu comecei a procurar e eu encontrei ela, porque assim, eu sempre fui uma mãe assim, bem protetora, assim, sabe? Algumas pessoas talvez vão falar que eu seja protetora. Eu acho que eu sou muito cuidadosa. Então, assim, eu me preocupava, eu pesquisava. Eu não ia, assim, colocar... Ai, vou colocar lá naquela escola, pronto, acabou. Não. Eu sempre pesquisei muito. Aí eu descobri ela, fiquei mais segura ainda, porque eu já conhecia. Aí ela falou assim, nossa, Lu, só tem um porém, né? Como é que a gente vai saber quem é a Laila e quem é a Laís? Aí eu falei, olha, Letícia, vamos fazer o seguinte... Toda vez que eu arrumar elas pra escola, a Laila vai estar de trancinha. Nem cabelo direitinho, né? E aí, toda vez a Laila ia de trancinha. E aí, elas colocavam na ficha lá delas, né? Que a Laila ia estar de trancinha. E eles sabiam que era a Laila por causa disso. Pra poder diferenciar, exatamente. Né? As minhas também começaram a ir pra escolinha esse ano. Ai, que delícia. E eu também tive que diferenciar Sim. elas. Mas o nosso, a gente optou por colocar uma pulseirinha vermelha no braço. Então, tá. a que vai de pulseirinha vermelha do lado direito é a Maria Antônia. E a que tá sem pulseirinha é a Mariana. Mas a escola te cobrou isso em algum momento ou não? Não. Ou te orientou falando, olha, a gente prefere que elas fiquem separadas? Ainda bem que não. Nunca? Não. Porque assim, eu já ouvi relatos de mães que foram colocar em escola e a escola falou assim, não, a gente vai colocar cada um numa sala. Sim. Aconteceu isso com as filhas da minha irmã. Elas foram para a sala diferente. E hoje, a gente conversando com elas sofreram demais por conta disso. Então, a gente fala, puxa, ainda bem que a gente não fez isso, né? E, assim, igual eu te falei no começo, se a escola me falasse, eu ia procurar outra escola. Eu não ia colocar separadas. Porque eu realmente tenho visto que algumas escolas eles estão começando a fazer essa indicação por conta da construção da individualidade de cada gêmeo. Sim. Mas eu acho que... Por outro lado, eles também não valorizam muito o desejo da mãe, exatamente. Né? Principalmente, por exemplo, as minhas estão agora na fase infantil mesmo, né? Que é a vinculação, tudo mais, brincadeiras. Sim. Então, eu optei por agora colocá-las juntas. Mas se caso acontecer algo futuramente, aí eu pretendo também separar. Mas tudo isso é uma construção e depende de como elas vão ser. Exatamente. Eu acho que isso você vai perceber se elas vão ter essa necessidade. Se você perceber que uma está dependendo da outra para fazer as tarefas, uma espera a outra para fazer, que não era o nosso caso. Nossa, elas adoravam fazer tarefas juntas. Elas foram muito assim de sempre estar bem, por exemplo, em inglês. As duas têm uma facilidade com o inglês que ninguém sabe como e de onde. Mas elas têm muita facilidade. Então, assim, não tem necessidade de falar assim, não vou deixar elas estudarem junto, uma vai colar da outra, uma vai ajudar a outra. Não, pelo menos com a gente não teve esse problema. Elas tinham amiguinhos, tinham os amiguinhos, por exemplo, da Laila, que era amigo da Laís, mas a Laila também tinha amigo que não era o mesmo amigo da outra, assim. Legal. Sabe? Então, assim, não atrapalhava.
né? Elas vieram se separar agora para ir para a faculdade. Que até ontem, eu conversando com a Laís, né? Eu perguntei assim para ela, nossa, filha, mas hoje que você é mais velha, você pode me contar como que foi aquela experiência? Não foi estranho para você? Ela falou assim, então, como os últimos anos ainda teve a pandemia, a gente estava no colegial, né, no ensino médio, e a gente estava junto em casa, fazendo as coisas, né? Então, quando eu pensei que a gente ia para a faculdade separada, aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, nossa, como é que vai ser agora? Mas passou. Ela falou assim, me adaptei super rápido, não teve nenhum problema. Mas daí se torna um desafio novo, né, para ela. Mas isso, no meu ponto de vista, vai ter, Sim. independente de estarem separados ou não. Então, não tem por que a gente separar elas, na minha opinião. Respeito a opinião de todas, né? Principalmente porque algumas já passaram por alguma situação, né? Que a gente sabe que cada um é cada um. Sim. Mas eu, com as minhas, se fosse para eu fazer, eu faria tudo de novo, de colocar sempre juntinhas. Por isso que eu digo que esse tema ele ainda gera muita discussão, Exatamente. né? Ao mesmo tempo que gera discussão, a gente sempre quer ficar focando em coisinha tão pequena, né? Mas eu também acredito muito nisso, Lu, que vai da experiência de cada pessoa, né? De acordo com as vivências dela aí. Mas é uma decisão que sempre cabe à mãe, né? Com certeza. A gente que é mãe, a gente... Exato. Eu já tô pensando nisso. Olha, quando for, sei lá, primeiro ano, quando ela estiver... O que eu vou fazer? Sim. Porque eu posso querer achar, por exemplo, que talvez seja melhor separá-las, mas sempre por algum motivo. Sim. É isso que eu fico pensando na minha cabeça. Exatamente, mas eu acho que esse é o caminho. Igual agora, tem quantos anos mais pela frente? Não, agora elas têm 2 anos. Para a escolinha, pro primeiro ano, por exemplo. 4 anos, eu acho. Acho né? que uns 4 anos. Na escola é 4 anos. Nesse tempo, você vai perceber se precisa ou não. Aí é uma história diferente. Aí você fez porque precisava. Sim. Agora, se não precisa, não vejo por quê. Então, você nunca percebeu que na vivência delas teve algum tipo de atraso entre uma e outra, em termos de aprendizagem? Nunca, nunca. Nunca teve. E a gente sempre foi aqueles pais que acompanhava mesmo, sabe? Sim, chatinhos. Tanto que eu decidi ter filho e a gente conversava muito, que quando eu fosse ter filho, que eu não ia trabalhar, que eu ia ficar em casa para cuidar, porque eu gostaria de ter essa vivência, sabe? Sim. Essa experiência. Muita gente não pode, que a gente sabe que logo cedo já tem que, né, voltar ao trabalho. Mas era o meu sonho. Eu falava, gente, quando eu tiver um filho, eu quero ficar ali, cuidando, vendo cada passo. Então, a gente ia nas reuniões, os pais só reclamavam de uma coisa, né? Que falavam muito. As duas. Mas eu falava, gente, isso é culpa de gêmeos, porque eu nunca conheci um gêmeos que não fale. Eu acho que é porque já nasce tendo um companheiro, entendeu? Sim. Falou assim, não, elas vão super bem, as notas, nossa, estão ótimas, estão muito educadas, mas falam, né, mãe? Falei, pois é. E as minhas na escola é que as duas brincam, e era o meu medo, que as duas brincam sempre entre elas. E socializam um pouco menos com as outras crianças. Então, talvez a gente não teve problema também por conta disso, porque uma das minhas adorava ficar sozinha. Por mais que elas brincassem, mas tinha algum momento que a gente sempre pegava ela sozinha. Às vezes a outra queria fazer alguma coisa, mas era sempre a mesma menina. Sempre ela estava sozinha. Então, talvez por isso também ajudou, né? Porque ela tinha um momento dela de querer brincar com outras meninas, outras crianças. E com as professoras? Você achou que teve algum momento, algum tipo de comparação, de exigência diferente? Teve, mas na época eu nem sabia disso. Não chegou até mim, porque elas nunca me falaram isso. Eu fiquei sabendo ontem. Por elas? Por uma mas delas. Nunca pela professora, não? Não. Que aí a gente conversando, por causa desse bate-papo, ela falou assim que teve um professor que comparava, que comentava com os outros que uma era muito bem em química e a outra não. Aí ela falou assim, quando chegou isso em mim, eu fiquei muito brava, mãe. Eu falei, mas também, né? Que sem noção. Pra quê, né? Pra quê? Mas foi o único episódio, assim, que aconteceu.
De resto, era tudo muito tranquilo mesmo. Mas isso também foi um fator, assim, meio que isolado. Foi uma Sim, vez, não aconteceu foi mais, uma né? vez. E aí até perguntei ontem pra ela. E tem mais alguma coisa que eu não estou sabendo? Agora já pode falar tudo, né, Lu? Agora você pode me contar tudo. Não, mãe, não teve nada. Não tenho nenhuma, assim, lembrança horrorosa nem nada. Pelo contrário, Ah, que eu só bom, tenho... né? Ainda Elas bem. gostavam demais de ir pra escola. Então, nunca tivemos problemas, não. E quando você foi procurar a escola, Lu, como que foi? Quando você falou assim, olha, eu tenho filhas gêmeas para matricular nessa escola. Olha, assim, eu nunca percebi coisa de alguém falar assim, nossa, como é que vai ser, né? Puxa. Não, sempre foi muito, nossa, você tem gêmeas, que legal, ai, seja bem-vinda. Não, nunca chegaram nem perguntar, ó, o que é que separa. Elas estudaram em escola pública, estudaram em escola particular, mas nunca teve nenhum momento assim de perguntar, ó, vocês querem, né, que separa, como é que você... Não. Não teve isso? Não, foi... Então, elas estão com 21 anos agora. Não sei se agora, né, que está mais tendo isso por conta de se aconteceu alguma coisa, né, no processo escolar de algumas crianças. Eu não sei se eles se baseiam em estudo científico, porque eu assim, também tem não estudos sei. que falam que aquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade, né, Sim. de socializar, ou se tem um processo de aprendizagem mais rápido do que o outro, a indicação é sempre separar. Sim. Mas, ultimamente, as escolas têm perguntado. Perguntado. Sim. Ainda, Sim. mas sei de histórias, não daqui do nosso município, de que indicam e falam Sim. assim, ó, melhor. Sabe aquela Mas, pressãozinha na mãe? Olha, é melhor separar. Mas aí seria por ser gêmeos ou por ser irmãos? Eu creio que por ser, talvez, gêmeos. Não sei. Porque no se meu for ponto irmãos, de eu não sei vista- se colocam irmãos. Eu também não sei. Acho que Porque não, no meu irmãos não. ponto de vista, os gêmeos, para mim, no meu ponto de vista, deveria ser tratado como irmãos, como outros qualquer. Eles só nasceram na mesma data. Porque, por exemplo, a Lara e a Laís, elas são muito diferentes. Fisicamente são iguaizinhas, mas são muito diferentes. Então, se tem que colocar a escola separada os gêmeos, então todos os irmãos também. Concorda comigo? Porque eu acho que fica na mesma sala, né, Lu? Então... Mas nem todos os irmãos ficam na mesma sala. Eu, por exemplo, eu tinha 1 ano de diferença com meu irmão. E a gente chegou a estudar vários anos junto, porque ele repetiu 1 ano e a gente estudava junto. Isso pode acontecer. Então, Eu não sei, mas assim, o que me pega é às vezes vir essa pressãozinha um pouco mais de fora, sabe? Sim. De alguém chegar e falar assim, olha, a escola, por exemplo, chegar e falar assim, olha, tem que pôr separado. Sim, sim. E não dá a oportunidade da mãe pensar sobre o assunto, de decidir o que ela quer ou não. Eu acredito que a mãe e o pai, os dois conhecem muito os filhos, né? Então, deveria consultar. Isso. Né? Sempre consulta. Se os pais não estão de acordo, atrapalhar os professores e os coleguinhas, não vai. Então, por que não respeitar e fazer esse teste? Né? Viu, percebeu que está dando muito errado? Gente, recomeça. Então, vamos separar para fazer uma experiência, fazer um teste. Mas não uma coisa bruta assim, falar, não, tem que separar e pronto, acabou. Tem que respeitar tanto os pais quanto os filhos. No meu ponto de vista, né? Por isso que é todo um processo, né? Exatamente. As minhas estão na fase infantil, mas nem chegaram lá em processo de aprendizagem e tudo mais. Mas eu já fico com isso na cabeça, pensando. Mas mãe, minha filha, é assim mesmo. Já fico pensando como que vai ser. A gente sempre está lá na frente já, se preocupando, né? E das pessoas com quem elas conviviam na escola, Lu? Você percebia algo de diferente? Olha, nunca percebi. Sempre, até tem episódios das pessoas sempre falar a Laila e a Laís, sabe? Vem contar alguma coisa, a Laila e a Laís. Eu falava assim, não, pera, a Laila ou a Laís, né? Qual das duas? Qual das duas, pera. Mas assim, nunca teve nada assim de terrível em relação à escola, o que aconteceu, o que teve episódio. Não teve nada assim. E assim, por exemplo, apresentação de escola, reuniões, como que era a conduta dos outros? Acontecia muito das professoras unirem elas como se fosse uma pessoa só, igual você falou, tipo a Laila e a Laís?
Não tinha isso, era muito assim tranquilo. Sempre elas estavam em apresentação. Aí, por exemplo, estava lá no palco, uma estava aqui, a outra estava lá, sabe? Sim. Não tinha muito esse negócio de estar sempre juntinhas ali, não. Tá. Então elas tinham, assim, essa experiência delas um pouco mais individualizadas. Sim, apresentação, essas coisas, sempre. Muito tranquila. Tá certo. E o que você acha que elas têm de mais diferente, Lu? Assim, de personalidades? De personalidade, eu acho que tem uma que é bem mais tímida, né? Eu acho ela bem mais tímida, bem mais na dela, a outra em compensação já é muito dada. Ela fala muito. Eu acho que ela tem até um pouco de vergonha, mas ela vai mais rápido, assim, sabe? Se ela, você vê, sempre ela já está se enturmando, a outra demora mais um pouquinho, parece que é mais assim, né? Então, eu acho que o que mais dá para perceber seria isso, assim. De diferente. Né? Ah, se as pessoas tiveram dificuldade de diferenciar elas? Ah, isso tinha, né? Os colegas ou os professores? Assim, errava muito, assim, o nome, né? Os professores mesmo, igual, depois que elas pegaram uma certa idade, eu não ia mais ficar fazendo trancinha, né? Então, Sim, Aí, às vezes errava. Isso. Como que foi depois? Errava, e eu lembro, assim, que uma delas, agora não lembro quem, não gostava. Quando alguém errava o nome dela, ela não gostava. Ela sempre falava, puxa, mas por que fica me chamando com o nome da minha irmã? Não entendia, né? Assim, que era por ser gêmea. E ela falava, mas toda vez que vai me chamar, chama com o nome da minha irmã. E ela ficava brava, mas isso era bem pequenininha, assim, sabe? E depois de grande, assim, principalmente no começo, né, assim, do ano, as pessoas erravam os nomes, mas aí depois elas foram acostumando. E aí já diminuiu, assim, de reclamar que as pessoas erravam o nome, aí depois achava graça, aí depois tinha época que até queria fazer gracinha, sabe? Sim. Então, foi isso. É porque elas já estavam mais grandinhas, Sim. né? Porque a minha, uma vez, eu não lembro se foi a Maria Antônia ou a Mariana, mas eu sei que mandaram que uma tinha perdido a meia e, na verdade, a outra que chegou sem meia. Aí eu falei assim, caramba, o que será que aconteceu? Né? Porque Sim. as coisas vão acontecendo e eu acho que, assim, para outras pessoas, deve ser muito confuso ficar com as duas na mesma sala, não deve, Lu? Então, deve ser estranho, porque assim a gente olha, sabe quem é, por causa do jeitinho, né? Sempre a gente, mesmo sem querer, já percebe, né? Os traços, o jeitinho de se mexer, se olhar de costas, você já sabe quem é uma, quem é a outra. Mas para quem tá de fora, tem que acostumar primeiro, né? Mas assim, de chegar e falar, gente, não dá para ficar com aquelas meninas, não dá para saber quem é quem. Nunca chegou ninguém assim falando para mim. Então, acho que não teve nenhum problema, não. E também, como o nome das duas começa com lá, muita gente já chegou a jogar assim, sabe? Olá, as duas olham. Por exemplo, você fala olá, e as duas olham, e fica meio assim. Aí fala Laís, aí a Laís que vai, né, responder. Sim. Aí sabe quem é. Mas tem essas jogadas que as pessoas fazem também, quando tem os dois nomes, né? Mas elas têm apelido ou não? Não. Nenhuma é lá, né? Porque for Não, lá... nenhuma. Eu chamo Laizinha e Lailinha, mas não tem apelido assim diferente, não. Ah, tá. Para os outros, não. Não. Tá, então tá bom. Ô, Lu, e na época da escola, como que você se organizou? Você não estava trabalhando? Não, no Tava em começo casa com não, elas? depois estava. Eu fiz até faculdade, eu já estava com elas bebês ainda, né? Mas, olha, é uma experiência assim danada, né? Porque aí é tudo em dobro, com horários, né? E arrumar. Duas crianças exatamente. ao mesmo tempo, né? Dar banho, arrumar direitinho, agenda, né? Quando chegava com os recados, sempre tá tudo em ordem, tudo bonitinho, uniforme, sempre tudo ajeitadinho. É corrido. Eu falo que é bem corrido. Mas eu falo assim, ó, é muito trabalhoso ser mãe de gêmeos. É bastante. Mas e o retorno?
Também, gente, é muito gratificante, porque vem tudo em dobro também, Sim. né? Então, é uma experiência incrível, é muito bom. E é claro que tem dia que você cansa, né? Seja para arrumar para a escola, seja quando você não está bem, né? Porque tem que dar atenção ali, né? E se virar nos 30. Pois é. Você chegou a levar elas para a escola bebezinha, criancinha ou não? Que precisasse do colo? Então, quando elas entraram, elas tinham quase 3 anos, né? Aí elas iam na cadeirinha, chegava lá, tirava, Você mas tirava elas já ela sozinha? andavam. Então, levava. No primeiro dia eu acho que eu fui com meu esposo, mas depois já levava sozinha. E como você fazia? Porque, pra mim, montar uma logística pra eu deixar elas na escola sozinha... Era uma aventura. É. Era uma aventura danada. E eu acho, assim, que uma das coisas que pegou, assim, na minha gestação foi até isso. Porque quando eu era uma pessoa muito independente, de repente você tá com 2 bebês, que não dá para você fazer as coisas. Tem coisas, por exemplo, eu gostava de ir na cidade fazer as coisas, de repente com 2, né? A rotina muda muito. Mas aí, para ir para a escola, eu sempre colocava elas nas cadeirinhas atrás. Aí sempre escolhia uma porta, né, para descer. Que aí você abre lá os 2 cintos de segurança da cadeirinha e fala para descer do mesmo lado para você já segurar na mão, né, das duas. Para levar até o portão, colocar a mochila, pegar as coisas. E eu acho que até ajuda elas também a ser independente, né, gêmeos? Porque não dá para você ficar dando tudo na mão. Aí você, ajuda o seu irmãozinho a pegar a mochila, lá, a sua irmã, espera ela, ajuda, né? É que as minhas são tão pequenininhas. No primeiro dia de Sim. aula, o pai foi também, então foi Sim. mais de boa. Mas depois, eu tinha que levar, e a escolinha delas é uma avenida. Então passa muito carro. Não dá pra deixar Sim. de dar a mão Não. e ir andando. Então, o que eu fazia? Escolhia sempre, o lado da calçada. Como eu fazia Descia também. as duas, colo, pegava do chão assim as duas no colo. Nossa, levava lá primeiro. Levava pra escola, Sim. voltava pro carro, pegava as 2 bolsinhas e deixava na escola de novo. Sim. Então, é uma logística que a gente tem que montar e tem que ser pensada, né, Lu? Sim, tem mesmo, porque pegar assim de surpresa não dá. Não dá, Tudo você tem que se planejar. Isso eu acho que é um diferencial da maternidade Eu gemelar. acho também. Tem que ser tudo muito organizado, pensado. Tem. Pra gente não ficar perdendo tempo, né? Sim. Tempo. E eu Não fico dá. desesperada quando eu não sei o que fazer na hora. eu Hoje em dia imagino. eu já aprendi mais ou menos Sim, a como... gente vai se adaptando, né? Sim. E o que você achou de mais difícil, Lu, enquanto elas estavam na escola? Teve algo? Na escola? É. Meu Deus. Assim, de muito difícil, eu não sei. De muito difícil. Gente. Você teve uma experiência muito boa, né, Lu? Parece, Olha, eu né? vou torcer muito pra que seja assim comigo também. E que seja sempre, né? É. Mas é verdade, gente. Eu não sei se eu fiquei muito encantada por ter as gêmeas, que eu não lembro de nenhum fato, assim, de falar assim, gente, que loucura que foi isso, que perrengue que eu passei, assim, de escola, pelo menos, não. Cheguei a passar perrengue quando, até vai ser um assunto que depois, né, a gente vai falar, de amamentação, né? Porque isso, sim, eu passei muito perrengue. O que eu não passei na escola, passei perrengue com amamentação, você pode ter certeza. Teve um difícil, Teve, ou se teve. É porque na nossa cabeça, quando fala do tema gemelar, o que eu tenho visto, tá? O que mais preocupa é a prematuridade, né? Que pode levar... Elas ficaram na UTI, as suas? Não ficaram, né? Então, atualmente, né? O que eu vejo pode ser que fique. As minhas ficaram, por exemplo. Sim. Então, era um tema que me preocupava bastante. E essa questão da escola. Da escola. Esses 2 temas, assim, é muito em alta para a questão gemelar. Mas assim, episódio, não, assim, episódio ruim em relação à escola, graças a Deus foi tudo muito tranquilo. Mas elas gostavam de coisas iguais? Do material, por exemplo, ou não? Não,
Tinha, cada um escolhia suas coisinhas. Ah, diferente? Sim, apesar de no colégio particular que elas passaram a maior parte do tempo ter algumas coisas da escola, né, que era assim, mas na hora de comprar, cada uma tinha suas cores preferidas, seus bichinhos preferidos. Era bem Então, assim. elas já demonstravam que gostavam de Sim, coisas que diferentes. iam ser diferentes, com certeza. Que legal. Isso é bom ficar atento, né? Com certeza, para respeitar, Sim, né? é. As minhas nem sempre eu coloco iguais. Ah, eu também não tinha esse hábito. É, assim, quando tem... Porque é muito difícil achar roupa igual, né? Exatamente. Na minha época, não. Era muito fácil e elas ganhavam tudo igual. Tudo igualzinho? Tudo que elas ganhavam era igual. Só que, assim, para vestir, eu não gostava de vestir igual. Porque eu achava que a gente tinha que respeitar, né? Sei lá, eu tinha uma má impressão, assim, de colocar elas iguaizinhas. Aí eu não gostava. Aí, quando tinha algum evento, eu colocava, eu gostava. Quando ia sair, vai igual. Gostava de chamar atenção. Ai. É. Aí colocava. Para tirar foto, então, adorava vestir elas iguais. Mas, pelo, assim, demais, não. As minhas, quando eu acho ou quando elas ganham as roupas iguais, eu costumo colocar, mas também não é sempre e não é uma Sim. regra. Mas, por exemplo, às vezes pra ir pra escola, a gente tem uma dificuldade. Por quê? Eu arrumo o cabelo, às vezes, de um jeito e a outra que é igual. Às vezes vai colocar um sapato em uma e não tem o mesmo pra outra, Aí ela quer. gera briga. Nossa. Então as minhas ainda estão naquela fase muito igualzinha. E isso dificulta na escola. Né? Entendi. Porque se olha muito apressado, não vê a pulseirinha no braço, Sim. não vai saber quem é quem. É verdade. Já é uma Então, situação mais complicada. É complicado. Então as mães que têm gêmeos também têm que pensar nisso, né? Você vai com mandar pra certeza. escola, tenta ajudar a escola a tentar diferenciar Não quem tem- é quem. É, Né? Até pra exato. gente ficar mais segura. Porque nessa fase que elas estão vem na escola escrito se comeu, se não comeu, se fez xixi, se não e fez. pra nos passar a informação certa, né? É isso. É isso que eu ficava pensando. O que eu vou poder fazer para ajudar a diferenciar? Para eu ter certeza que a professora está falando dessa, minha filha, e que está sim. falando dessa outra. Porque senão fica muito confuso. Sim. Pode ser que aconteça, né? Confusões. Pode sim. É isso mesmo. Por todas essas experiências que você contou, Lu, o que você daria de dicas para as mães que estão pensando em colocar os filhos na escola? O que você acha importante para que elas saibam? Tanto para se acalmar e tanto também para ter um pouco mais de atenção e cuidado. Eu acredito que tem que se preocupar, igual a gente falou, das pessoas saberem quem é uma e quem é a outra, né? Pra não confundir, não passar informação errada pra gente. E também até para ajudar, né? Porque imagina como que vai cuidar se nem sabe de quem está cuidando. É verdade. Né? Porque tem gêmeos que são bem diferentes até fisicamente. No nosso caso, não, né? As meninas são bem parecidas. Ontem eu abri lá no nosso Instagram uma caixinha de perguntas. E eu disse que hoje a gente responderia a pergunta em vídeo. Que é sobre... Não, quer dizer, não é sobre o tema do nosso vídeo, mas é uma curiosidade de uma seguidora lá do Instagram. É a Bela Isa Cris. Ela perguntou, Lu, conseguem amamentação exclusiva? Se sim, até qual a idade dos bebês? Bom, no meu caso, eu não consegui amamentação exclusiva. Eu não tive produção de leite, né? Quantidade suficiente para alimentar 2 bebês. Eu colocava elas no peito até 2 meses, mas sempre complementando com a fórmula. Então, no meu caso, eu não consegui, infelizmente, ter essa produção suficiente para dar para elas. Sim. Então, não fiz amamentação exclusiva em nenhum momento. E você, Lu? Eu consegui amamentar as minhas até 8 meses. Eu acredito que acho que do quarto mês em diante, o médico achava que não era o suficiente o meu. Aí eu complementei também. Mas, assim, eu trocava, né? Colocava uma para mamar de um lado, aí dava uma mamadeira para outra. Aí depois trocava aquelas 2. Só que tinha momento que as 2 choravam e eu tava sozinha. Aí não tinha como dar mamadeira e ficar fazendo revezando. Sim. Aí eu colocava 2 travesseiros, assim, sentava no meio dos 2 travesseiros, deitava elas com a cabecinha assim, né, pro mesmo lado, colocava a mão embaixo do travesseiro e colocava elas 2. É posição invertida. Exatamente, para amamentar.
E leite eu tive, assim, até 8 meses ainda, conseguia amamentar bem elas ainda. Então, no seu caso, foi uma amamentação exclusiva até 8 meses? Exclusiva no caso, você quer dizer... É só o leite materno? Não, eu acho que do quarto ou sexto em diante. Eu sei que no finalzinho, assim, a gente já começou a complementar também. Com a fórmula? Com a fórmula também, que era o leite NAN na época. Sim. Essa é a nossa experiência. Exato. Né? Mas nunca, assim, cheguei a dar só a fórmula, por exemplo. Entendi. Era só ajudava, mas até 8 meses eu ainda amamentava bastante ainda. Tá certo. Então, se você tem também, que está aí assistindo, tem dúvidas ou curiosidades sobre esse universo, você pode seguir a gente lá no Instagram, porque lá sempre eu vou colocar uma caixinha de pergunta para a gente estar respondendo essas dúvidas em vídeo. E agora, para a gente poder encerrar, eu gostaria muito de agradecer você, Lu, de vir aqui com todo o seu tempo e dedicação às suas filhas e falar um pouquinho mais sobre a experiência que você esteve, né? Que foi maravilhosa, foi muito boa e assim eu espero que inspire outras mães, né? Com certeza. A não ficarem tão preocupadas e neuróticas com esse processo, como eu estava antes, né? Porque ainda é uma coisa que me faz pensar muito. Mas a gente pensar que existem 2 caminhos, né? Exatamente. O que sempre vão ter desafios e um que pode ser, acima de tudo, muito bom e muito prazeroso para a mãe e para os filhos gêmeos, né? Sim, a minha experiência mesmo foi espetacular, assim, e não posso reclamar, porque foi uma experiência muito boa. Eu sempre tive o meu esposo, né, o meu marido do lado, a gente sempre fez tudo junto. Um dava banho em uma, o outro dava banho na outra. Se era o momento de um trocar, aí um trocava, o outro também. A gente nunca ficou assim, nunca tive que fazer tudo junto, assim, sabe? Sim. Então, assim, a gente sempre foi muito unido para cuidar delas e a minha experiência, graças a Deus, foi muito boa. Tanto que na escola também, né, igual a gente falou, também foi muito legal. Hoje elas estão fazendo faculdade, cada uma foi para um curso diferente, já se adaptaram muito bem, que foi a primeira vez que se separaram, né? Porque na escola estavam juntas, agora separadas, mas já se adaptaram, estão curtindo a faculdade e... Às vezes tem amigas da faculdade da Laila que gosta muito da Laís, que fica conhecendo, aí chama para ir para o mesmo lugar, e acontece com as duas isso, sabe? Então, assim, é muito legal. Acho que os pais, quando fica sabendo que são gêmeos, já começa a se apavorar, né? Fala, gente, será que a gente vai dar conta? Eu lembro até no dia que o médico deu alta pra gente, um olhou pro outro e falou assim... Minha nossa, a gente vai saber cuidar agora? Mas, gente, a gente vai se adaptando e foi muito legal, uma experiência incrível. Sim. E que essa história sirva de inspiração para outras, né? Com certeza. Que elas tiveram um tempo delas se separarem, que foi na época da faculdade. Exatamente. Isso é muito importante. A gente não precisou fazer isso, né? A vida que levou e falou, ó, agora é o momento. Isso. E isso não impediu, né? Porque muita gente pode achar, não, então elas vão fazer o mesmo curso. Vocês deixaram tanto elas juntas que elas vão querer tudo igual e vai querer fazer tudo igual até na faculdade. Não, tá vendo? Uma quis uma coisa que é totalmente diferente da outra. Cada um seguiu o que queria. Exato, pra si, isso né? não vai interferir no mundo delas, na vida delas, né? Isso eu achei muito, muito importante você compartilhar, Lu. Sim. Porque é uma experiência fora do padrão que a gente está preparado a ver, né? Mas é muito esperançoso pra gente que é mãe, porque eu também desejo ter uma experiência como a sua. Sim, pode ser que não ter. seja, vou ter que, né, aprender a lidar com os desafios, com todo o É, processo. Mas saber que você teve uma experiência boa me motiva a buscar que caminhos bom. para que eu também tenha, Que assim bom. como outras mães de gêmeos. Com né? certeza. Certo? Eu queria agradecer muito de coração mesmo. Ai, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Lô.